Estava difícil. Já viste? Estava aqui a enviar mensagens e mensagens e a reiniciar o Instagram várias vezes e não conseguia mesmo. Disse, bem, não é hoje. Já estava aqui a Mas nós somos resilientes, somos mulheres resilientes e não desistimos de dar cá aquela palha. Estava aqui já a começar Olha, Sheila a suar Gonçalves. de sovaco. Minha querida, muito bem-vinda a esta 1 hora com a terapeuta. Já devemos estar aqui uma meia hora a perder tempo a tentar nos conectar, mas o mais importante é que estamos aqui juntas e depois vamos deixar isto gravado. E para todas as pessoas que nos seguem, então eu vou enviar aqui alguns convites para as pessoas poderem entrar ainda. Que este tema que nós vamos falar hoje é de extrema importância e seria uma pena que as pessoas não pudessem assistir. Pronto. É isso. Envio também aí alguns convites que é para as pessoas entrarem, porque este tema é um tema de extrema importância e que afeta todos nós. É uma coisa incrível. Ninguém escapa a ter um problema de sono, uns dias mais, outros menos. Não é? E este é um tema tão pertinente e eu acho que não poderia haver uma pessoa melhor do que tu para nos guiares neste processo e nos explicares o que é isto de um distúrbio do sono, o que é isto da insónia, o que é que nós podemos fazer para dormir, como é que nós podemos prevenir não ficarmos estressados, ansiosos, irritados com a falta de sono. Como é que isso explica? Mas eu quero que as pessoas saibam quem és tu, não é? Eu já anunciei que tu és a Sheila Gonçalves da Clisomed, mas fala-nos um bocado sobre ti e como é que tu chegaste a esta coisa da cura do sono. Ariana, como disse, todos nós já passamos por algum momento de uma má qualidade do sono, de insônia, ou já tivemos a experiência de ter familiares que sofrem com insônia, né? E todos nós também já tivemos a experiência de ter um dia, uma consequência, não é só o facto de não dormirmos bem, mas a consequência que um distúrbio do sono ou uma má qualidade do sono, a interferência disso no nosso dia, né? De maior irritabilidade, de alguma interferência na nossa capacidade de decisão, de tomada de decisão, das nossas escolhas, da escolha daquilo que nós vamos fazer, da escolha daquilo que nós vamos comer, em que é que nós vamos trabalhar. Então, tudo isso daí, portanto, a grande percepção da influência do sono nas nossas vidas. E isso para dizer, pronto, que eu sou a Sheila, sou médica, sou pneumologista, mas a minha grande paixão começa mesmo pela medicina no geral, pela medicina interna, pela medicina no geral. A medicina do sono, de certa forma, me permitiu, ao longo do tempo em que eu fui estudando a respeito do sono, me permitiu ter uma visão mais ampla do indivíduo, no seu sentido mais global, no seu sentido mais holístico, e permitiu, de certa forma, fazer a medicina que eu sempre quis fazer. Né? De certa forma, a minha especialidade em si é a pneumologia, mas a pneumologia me permitiu, portanto, para quem não sabe, a pneumologia é a medicina respiratória, sobretudo, mas a pneumologia permitiu-me realmente entrar no mundo da medicina do sono pelos distúrbios respiratórios do sono, mas despertar em mim o grande potencial do sono na qualidade de vida dos indivíduos e perceber com 1001 formas de poder ajudar. Tá? A começar por familiares meus que padecem de distúrbios do sono, mas também de nós mulheres que ao longo da sequência das nossas vidas, desde a menarca, portanto, quando começamos os ciclos menstruais, a menopausa, sofremos vários distúrbios e estamos propensas a vários distúrbios do sono, né? Basicamente.
Ok. Olha, e diz-me uma coisa, porque pronto, como é que nós, quando é que nós podemos considerar que existe um distúrbio do sono? Quando é que isso, o facto de não dormirmos uma vez é considerado um distúrbio do sono? Ou ainda não? Não necessariamente. Existem, na verdade, vários distúrbios do sono. E os sintomas podem se manifestar dentro dos distúrbios chamados respiratórios por roncopatia, aquelas pessoas que ressonam e têm uma má qualidade de sono. Passa também pelas pessoas que têm apneia do sono, dentro desse ressonar também tem fragmentação do sono secundário a eventos de apneia, em que a pessoa interrompe a respiração intermitentemente ao longo da sua noite de sono, mas depois tem os distúrbios mais do fórum, diria, neurológico, que é a insônia, portanto, é considerado um transtorno. A insônia pode ser vista como um sintoma, que é isso que a Ariana descreveu, ficar sem dormir uma noite de sono, uma noite, não significativa, de forma alguma isso significa um distúrbio do sono. Para ser considerado um transtorno de insônia crônica, a pessoa tem que ter dificuldade para iniciar ou manter o sono, pelo menos 3 vezes ou 3 noites por semana durante 3 meses consecutivos, para ser considerado um transtorno de insônia crônica que merece uma abordagem. E depois ainda temos aquelas pessoas que têm dificuldade, que é o contrário, que têm alguma dificuldade não só para conciliar o sono, mas também têm alguma dificuldade para se manterem despertos, para se manterem vigis. Tá? Facilmente adormece. Então, é um espectro muito grande de distúrbios, por isso é que a medicina do sono, na maior parte na maior parte dos países, não é considerada uma especialidade em si, mas sim uma área de atuação em que vários especialistas, desde pneumologistas, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, nutricionistas, podem atuar. Estomatologistas, otorrinolaringologistas, então é uma área de atuação aberta a várias especialidades, desde que visto o indivíduo como um todo, tá? Okay. Olha, tu há bocado estavas a dizer sobre o ressonar, não é? Quer dizer, isto é um problema, porque não é só um indivíduo, mas no caso de, por exemplo, eu ter um companheiro, um parceiro, uma parceira, que também é vítima, acaba por ser afetada a sua qualidade de sono, porque se tens um companheiro que tem esse distúrbio, quer dizer, não é fácil, não é? Sim, por isso é que a consulta do sono, na maior parte das vezes, nós temos 2 pacientes. Principalmente quando envolve a chamada roncopatia ou ressonar, nós temos sempre 2 pacientes, nós não podemos só pensar em quem ressona e das consequências cardiovasculares e outras consequências desse indivíduo, mas também de quem sofre com um sono fragmentado por causa do ruído, disfunções até do ponto de vista de casais que têm que dormir separados por causa desse distúrbio. E lembrando só agora, esta semana foi a semana do pulmão, no dia 25, foi o Dia Mundial do Pulmão e também o Dia Mundial do Coração. Portanto, começamos com o primeiro dia da semana, segunda-feira, com o Dia do Pulmão e terminamos com o Dia do Coração. Isso para dizer o quanto estes órgãos sofrem com os distúrbios do sono. E dizer e lembrar que a Associação Mundial de Cardiologia, a World Heart Association, no último ano considerou o sono como um dos 8 essenciais que ele considera dentro da saúde cardiovascular, porque se percebeu que realmente quem não dorme bem, quem não tem um sono de qualidade, em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade, portanto, conseguindo fazer as diferentes fases do sono ao longo de uma noite, porque cada fase de sono tem as suas funções específicas, tem um risco agregado cardiovascular muito superior a quem não tem nenhum distúrbio do sono. Isso associado ao tabaco, à alimentação, ao colesterol e outros inúmeros fatores de risco, o sono foi considerado dentro deste rol de fatores de risco cardiovascular. São uma parte. Mas, se calhar, mas agora temos ainda
temos esta questão de não só do que tu acabaste de dizer, mas também de afetar a nossa saúde mental, não é? Que eu acho que, se calhar, a maior parte das pessoas queixam-se de associar a insónia, portanto, a falta de sono ou os distúrbios do sono, depois, consequentemente, a problemas mentais, de ansiedade, de sono, de stress, de irritação, não é? Porque as pessoas depois começam a ter problemas de concentração, uma série de outros problemas que advêm precisamente por não dormirem o suficiente. Não é? E como é que vamos entrar aqui por este canal? Porque a ideia é que no âmbito deste mês e no âmbito da prevenção do suicídio, nós precisamos falar, para já, de que forma é que o sono pode levar a esses estados de problemas mentais e depois percebermos como é que nós podemos prevenir esta situação. Ariana, eu gosto sempre de começar essa conversa, acho que nós já conversamos várias vezes sobre isso, é que assim, o sono em si é uma ciência relativamente nova. Então, as associações entre o sono e as várias consequências cardiovasculares na saúde mental, nos distúrbios psiquiátricos, têm crescido muito ao longo dos últimos anos. E cada vez se percebe que existe o que nós chamamos de uma bidirecionalidade entre os distúrbios do sono, tá? E os transtornos mentais, vamos dizer assim. Quem não dorme, quando eu digo bidirecionalidade, a pessoa pode não ter nenhum distúrbio, nenhum transtorno mental propriamente diagnosticado, mas quem tiver uma privação de sono autoinduzida, ou socialmente induzida, porque há pessoas que têm privação de sono porque socialmente são obrigadas a estar acordadas pelo tipo de atividade que fazem. Médicos, pessoas que trabalham mais à noite e que geralmente não conseguem compensar. Tá? E nem estamos a falar aqui de um distúrbio propriamente dito, não estamos a falar do apneia do sono, não estamos a falar de insônia, não estamos a falar de narcolepsia, nem outro distúrbio de sono. Nós estamos a falar de pessoas que recorrentemente têm necessidade ou autoprivam-se do sono. E essas pessoas têm claramente estudos observacionais e experimentais têm mostrado que essas pessoas estão mais propensas a desenvolverem ou a terem pensamentos, diria, mais desajustados. Tá? E existe também uma tendência de maior irritabilidade, de maior ansiedade e, consequentemente, virem não diria ter um transtorno mental, mas a terem uma experiência de um sintoma da sua saúde mental, tá? Por estarem tremendamente privadas de sono. Mas qualquer pessoa normal, por mais forte que ela seja, por mais equilibrada que ela seja, não dormir é muito complicado. Não dormir e continuar a funcionar, continuar a prestar, ter que ir trabalhar, ter que lidar com os aspectos do dia a dia, principalmente com os filhos, com as responsabilidades de casa. Não é? Quer dizer, é muito complicado. E nós estamos só fora a privação do sono, que depois junta-se toda uma série de problemas que a pessoa pode ter a nível do trabalho, a nível dos problemas sociais, económicos, enfim. E isto pode levar, eu consigo imaginar facilmente uma pessoa chegar à loucura, não é? Há estados de depressão intensos por causa do facto de não dormirem o suficiente. Mesmo nós sabendo isso tudo, e mesmo cada um de nós ter vivido e tendo experiências de uma noite de sono mal dormida, por que motivo se for, mesmo assim nós nos auto-induzimos ou nos disrompemos, né? a nossa fisiologia normal, tá? Com quê? Com hábitos sociais que, de certa forma, vão, diria, atrasar a nossa fase de sono. E o que é que seriam esses fatores de risco? Nós estamos constantemente expostos à luz artificial. Tá? A exposição à luz artificial é um fator que disrompe a nossa biologia normal para podermos iniciar o sono.
nós constantemente fazemos atividades físicas que, de certa forma, aumentam a nossa temperatura corporal e, de certa forma, atrasam aquilo que seria o fisiológico para o início do nosso sono. Tá? Para nós dormirmos, a nossa temperatura corporal tem que diminuir progressivamente. Para nós dormirmos, nós temos que estar num ambiente mais meia luz, né? Mais tênue, uma luz mais tênue. Por isso é que o sol se põe e nós dormimos. E antigamente as pessoas iam dormir quando o sol se punha e acordavam quando as galinhas começavam a cantar. Tá? E constantemente nós temos ainda um fator social que é a tecnologia. Passamos o dia expostos à televisão, a ecrãs, à luz branca. Então, tudo isso atrasa a nossa fisiologia. Ok, então se nós sabemos isso tudo, todos nós estamos informados disso tudo, por que que nós continuamos com estes hábitos desajustados, que vão levar a transtornos hormonais, a transtornos psiquiátricos, humorais, efeitos cardiovasculares, efeitos respiratórios, efeitos... Está comprovado um aumento de acidentes cerebrovasculares. Então, tudo isso associado à privação de sono. E nós sabemos disso. Mas constantemente nós nos autoimpusemos, porque ninguém é obrigado a estar com o telemóvel na cama. Ainda por cima, nós criamos crianças que vão seguir a nossa fisiologia, coitados. Eles vão constantemente imitar os pais. Ainda no outro dia, naquele dia que nós estamos a falar, na conferência, alguém levantou isso. Por que as crianças estão... É possível uma criança de 2 anos estar irritada, estar constantemente uma irritabilidade tão grande? Sim, é possível. Aquela criança muitas vezes está privada de sono. Então, ela, tal como nós... E muito mais sente os efeitos da privação de sono. Ela devia dormir, com 2 anos, devia dormir no mínimo 10 horas e ela está a dormir 7 horas. Tá? E essa criança vai entrar na adolescência, vai ser um adolescente privado de sono, com todas as consequências da saúde mental, no desempenho escolar que isso implica. Olha, eu estou aqui a pensar, quanto tempo é que um ser humano consegue estar sem dormir? Lá vai ela fazer perguntas difíceis. Não, mas mais ou menos. Quanto tempo é que é daquilo que tu sabes cientificamente o que é que está, o que é possível, o que é não? Não existe nada determinado quanto a isso. Existe uma fisiologia normal e diria um hábito individual. Há pessoas que têm um cronotipo mais vespertino, tá? Então, essas pessoas tendem a ter uma capacidade para tolerarem um pouco mais, para avançarem um pouco mais a sua fase de sono e iniciarem o sono um pouco mais tarde. Tem pessoas que têm né? Eu consigo. Embora a maior parte da população tenha um cronotipismo mais ou menos equilibrado, mas há pessoas que são mais vespertinas, outras são mais matutinas, mas em média... Mas eu estou a falar, eu estou a perceber, mas assim mesmo estar dias sem dormir, mesmo absolutamente sem dormir, conseguimos quanto? O máximo de quê? Por exemplo, eu vejo menos de 2 dias. Menos de 2 dias. Menos de 2 dias. Eu vejo, por exemplo, estou-me a lembrar daquelas pessoas que trabalham, que têm determinados trabalhos, que trabalham por turnos, em que ficam, eu nem sei quantos dias, 3 dias sem dormir. Isso é possível? Não, não é possível, não é internacionalmente aceito. Mesmo que a pessoa esteja num regime de turno, ela tem que dormir no mínimo aceitável 4 horas, tá? É o mínimo aceitável. Por isso é que as equipas não podem ser feitas numa única pessoa, por isso é que é uma equipa. Então tem que ter, cada membro da equipa, mesmo que tenha um regime de turno de 24 horas, que é já cada vez menos aceite, tá? Mas nós continuamos com os regimes de 24 horas, cada vez menos aceite, ainda assim a pessoa tem que dormir no mínimo entre 4 a 5 horas. Não é possível, ou não deve de forma alguma fazer um turno de 24 horas contínuo. Em condições normais. Estou a
lembrar do grupo, por exemplo, dos seguranças, que ficam absurdamente a fazer turnos. Pronto, há alguns eles têm que dormir, não é? E depois o nível de reflexão, o nível de reação às situações, quer dizer, eu acho que isso é quase impossível, não é? É quase impossível. Mas as pessoas insistem em manter isso, em tratar o ser humano como se fosse uma máquina, não é? E depois, não obstante isso, o facto de eles não dormirem o suficiente, o pouco tempo que eles possam dormir estão ali sentados numa cadeira, encostados. Quer dizer, o que é que tu tens para dizer sobre isto? Não é, Isto aqui não existe funcionalidade. A verdade é essa. É um corpo que está ali. Quanto mais tempo nós estamos acordados, menor é a nossa razão. Tá? Olha, estou aqui a Daí ver nós vemos a muitas doutora vezes Nádia Brock, os absurdos que está aqui a dizer, é acontecem. classe médica. Sim, senhor, é verdade, não é? Diz que Pessoas que fazem turnos, médicos que fazem turnos muito longos e que depois, quer dizer, é quase impossível não se cometer um erro humano quando não se dorme. E ainda por cima, quando se trata de cuidar de outras pessoas. Eu vejo isso, não só médicos, enfermeiros, quer dizer, sinceramente, eu não sei como é que isso é possível. e a aviação e os motoristas, tá? De longo curso, né? Que transportam nesses autocarros muitas pessoas. É obrigatório que essas pessoas façam no mínimo 4 horas. Tá? Então, aumento do risco de acidentes de trânsito, aumento de homicídios. Tá? Por que a maior parte dos homicídios acontecem de madrugada? Pois, pois, é uma Suicídios boa questão. acontecem, sobretudo, durante a manhã. Alguns trabalhos têm mostrado. Mas 11, porquê? Porquê? entre as 11 da manhã, entre as 11 da manhã entre as 10 da manhã e as 10 da noite. É uma coisa assim. Pensei que era Mas, 10 mas, mas horas. Por é quê? verdade. Isso é verdade. Mas porquê que isso acontece E, nesses horários? retrospectivamente, estas pessoas passaram a noite acordadas, né? A razão dorme nas pessoas que estão acordadas num horário que deviam estar a dormir. Então, e o que é que os leva a terem essas tendências nesse horário, por exemplo, das 10 e tal? Porquê? Porque O que isso, é que porque isso os tem um leva? efeito, porque isso tem um efeito cumulativo, tá? Isso tem um efeito cumulativo. A pessoa não dormiu, aumento dos níveis de cortisol. Se a pessoa não tem coragem, um aumento crescente do nível de cortisol sérico, uma disrupção completa da fisiologia, a pessoa tem menos razão, menos capacidade de racionalizar e decide tomar determinada decisão ou de acabar com a sua vida ou de acabar com a vida de alguém. Tá? Quem não dorme, tá? E estamos a falar, por exemplo, estamos a falar sobretudo do sono, o sono REM. O sono REM é o sono que consolida, sobretudo, tem várias funções, mas sobretudo a consolidação da nossa memória. Tá? E a tendência de guardarmos memórias negativas em pessoas que não dormem ou que não fizeram uma noite de qualidade, ou porque estiveram privadas, ou porque fizeram um sono com uma arquiestrutura, diria, um sono baseado em sono de sono superficial, N1, N2, sem sono de ondas lentas, que é o chamado N3, e sem REM, elas têm uma maior capacidade de consolidar memórias negativas, tá? Ao invés de consolidarem memórias positivas, memórias que fazem crescer. Tá? Até está comprovado que essas pessoas têm uma maior tendência para pensar no mal. Alguém já teve privado de sono, só vem pensamentos negativos. Raramente temos a competência e a habilidade para pensarmos em coisas positivas. Exatamente por essa fisiologia que vai se começando a desvendar ao longo do tempo. Tá? Então, com pensamentos positivos, ainda hoje, agora pronto, não queria sair um bocadinho,
um bocadinho do tema, mas Não, o que é que estás à o que é vontade. que passa pela cabeça de um adolescente que passou a vida inteira a ouvir de um progenitor ou de alguém ao qual ele tem um apreço muito grande, de que ser homossexual é algo é preferível a morte do que ser homossexual. E aos 14, 15, 16 anos ele começa a se descobrir uma maior atração por pessoas do mesmo sexo. O que é que passa Yeah. pela cabeça de uma pessoa assim? Tá? Ele vai preferir a Uhum. morte. Uhum. Tá? E se estiver privado de sono, o que é que vai, qual a propensão dele decidir enveredar por um caminho destes e se não receber a ajuda necessária e atempada? Tá? Cada vez Precisamente, mais ele os não vê nossos sentido, adolescentes não vê saída. Ele não é, vê sentido, não tem sentido, não tem saída, então a única coisa que ele pensa é realmente a morte. E com a privação do sono, a tendência é maior, não é? uhum. Faz sentido. E os nossos jovens estão cada vez mais privados de sono, tá? Estão cada vez mais privados de sono. Nós pais temos permitido alguns comportamentos, como o jogar à noite, e também o estarmos atentos, tá? Para as queixas, porque muitas vezes é aquilo que estávamos a falar da bidirecionalidade. Uma grande proporção, se não me engano, entre 50% a 80% dos indivíduos que começam a desenvolver os chamados transtornos mentais, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, um stress pós-traumático, eles começam com sintomas relacionados ao sono. Começam com insônia, começam com uma disrupção do ritmo sono-vigília, portanto, uma tendência para dormir de dia e estar acordados à noite, a terem pesadelos. Então, nós, como pais, temos que estar cada vez mais atentos a isso, porque quando eu digo pais, eu digo escola, tá? Claro. Temos que estar cada vez mais atentos a isso, porque existe essa bidirecionalidade. Não só a privação de sono leva a transtornos mentais, como os primeiros sintomas de algum distúrbio mental, uma ansiedade, uma depressão, uma esquizofrenia ou outro transtorno moral, começam com sintomas relacionados ao sono, tá? Yeah. 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 Olha, eu ainda queria te perguntar aqui mais uma coisa. Ok, como é que nós podemos, primeiro, duas coisas, prevenir e as pessoas que já estão nesse estado, como é que nós podemos ajudá-los a ultrapassar esta dificuldade? Como é que se cura isso? Eu penso o seguinte, eu penso que tem que começar pela vigilância, tá? Estarmos todos, nós como sociedade, estarmos vigis e estamos vigilantes, estamos acordados e estamos vigilantes para isso. Porque nós começamos a perceber, as pessoas que estão ao redor têm que começar a estar alertas e a começar a perceber, seja no amigo do nosso filho, seja no nosso próprio filho, seja na escola, para quem trabalha em escola é vigilante, temos que começar a perceber essas pequenas alterações que é para podermos prevenir. E buscar ajuda, sobretudo, profissional. E depois, nós temos que realmente trabalharmos as disrupções, fazermos o caminho inverso. O caminho inverso, não digo que é dormir quando o sol se põe, mas conseguirmos fazer o desligar. Eu costumo dizer aos meus pacientes, quando chega a casa, começa a introduzir rituais. Quando chega a casa, fecha a porta e fala com a sua mente. Agora o trabalho ficou lá fora. Agora é o momento meu e da minha família. E esse desligar tem que começar em algum momento. Há trabalhos que dizem pelo menos 1 hora antes do período habitual de sono, abstermos-nos das tecnologias, da luz,
criarmos um santuário no nosso próprio quarto. O quarto não é para trabalhar. O quarto é para dormir. O quarto tem que ser um quarto com uma temperatura adequada, de preferência com uma tendência mais fria. O quarto tem que ser aconchegante. No quarto não tem que haver discussões. Tudo isso aumenta, tudo que faça o caminho inverso, de aumentar a nossa temperatura corporal, de aumentar o nosso cortisol, de aumentarem todos os nossos hormônios de fuga e luta, nós temos que trabalhar, fazer o caminho contrário, né? Então, chegou a casa, eu já estou a falar da prevenção, né? A prevenção que todo mundo sabe, mas que nós cada vez menos praticamos, tá? Nós queremos ficar... Ariana, congelou? Ariana? Não, estou aqui, tu estou ouvindo. Ah, ok. Então, tá. Parecia que estávamos fora. Fazer o caminho inverso, né? De conseguirmos controlar a nossa própria mente. E daí, e é por isso que as técnicas de relaxamento, de meditação, de mindfulness, todas as técnicas valem para fazer esse arrefecimento, tá? Fazer esse caminho inverso. Eu costumo dizer, os psicólogos que me corrijam, eu acho a nossa mente é como se fosse um cachorrinho, né? Aquele cachorro que não está adestrado. Tá? Ela pula daqui, é o supermercado, é a escola do filho, é o trabalho do filho, é o trabalho que tem que concluir. Tudo isso vem constantemente na nossa mente. Nós temos que conseguir respirar e relaxar e começar a fazer a técnica de ir soltando aos poucos todos esses pensamentos. Olha, Sheila, eu vou aproveitar, por exemplo, qual é o trabalho que nós fazemos com clientes nossos que sofrem, a maior parte deles sofrem de insónia. Bom, eu não sou a pessoa especializada para dizer distúrbios do sono, mas pessoas que por N razões não têm um ritmo de sono regular, não conseguem dormir. E de facto é aquilo que tu dizes, que é o sossegar a mente. Então existe aqui na Pranangola, utilizamos várias técnicas para ajudar os nossos clientes a chegar a esse estado de repouso, de relaxamento, não é? E que passa de facto pelos exercícios de respiração, pela meditação, mas para eles, para também entenderem a anatomia humana, não é? E o que é que acontece, as várias dimensões humanas e o que é que lhes pode levar a que eles não consigam descansar da forma que deveriam. E todos esses exercícios, quando feitos com disciplina, com rigor, quando eles cheguem, aquilo que tu estás a dizer, o reverter, não é? Várias técnicas que ajudam neste processo de acalmar a mente e de domar, como eu costumo dizer, que a mente às vezes é como se fosse um cavalo que precisa de ser domado, porque senão ela controla-nos em todas as facetas, em todas as áreas da nossa vida, inclusive de não descansar, de não parar, porque há pessoas que me dizem assim, não, mas eu não consigo descansar a mente não desliga, fica permanentemente a funcionar. E isso, pronto, aqui na Pernangola nós não temos medicação. Quando é casos crónicos, são encaminhados. Quando é casos que temos, bom, até aqui chegamos, mas não conseguimos resolver. Mas existem N técnicas que nós temos estado a utilizar e que têm tido resultados muito favoráveis, muito positivos, ok? E eu podia estar aqui a dizer uma série delas, mas o facto é que assim que as pessoas começam a entender qual é o efeito que, por exemplo, que a respiração tem sobre elas, que a meditação tem sobre elas, sobre quando elas dominam a sua mente, quando conseguem acalmar a sua mente, elas conseguem dormir melhor, conseguimos ajudar, temos conseguido ajudar as pessoas. Espera aí, tenho aqui um senhor que está a dizer: boa noite, doutora Sheila, tenho insónia desde os 13 anos, atualmente tenho 23 e ainda não passou. O Paulo Dalton. Tá.
Tá, não, antes de responder, eu queria dizer isso, queria concluir a ideia da Ariana. E todas essas técnicas têm embasamento científico, tá? Yeah. Elas estão embasadas nas técnicas de relaxamento, por terem essa capacidade, o próprio relaxamento muscular reduz a nossa temperatura corporal, tá? E a redução da nossa temperatura corporal, o alinhamento dos nossos pensamentos, tá? O repousar da mente, a capacidade de dizer assim, não, este assunto não é para agora, é para amanhã. Amanhã, às X horas, eu vou resolver esse assunto. E tirar e começar aos poucos. Meditação não é algumas pessoas dizem meditação é silenciar a mente. Não é silenciar a mente. Meditação não é isso, corrija-me. Meditação, eu costumo dizer assim com as pessoas, meditação é deixar os seus problemas virem, abraçar os seus problemas, dar um grande abraço com muito amor e mandar eles para bem longe, tá? E eles vão ser resolvidos na data certa, no momento certo. Então, e tudo isso tem mecanismos fisiopatológicos e tem mecanismos fisiológicos completamente explicados nessa diminuição da temperatura corporal, nesse relaxamento da mente, porque insônia ou falta de sono não é, ou melhor, insônia não é falta de sono. Nós não dormimos, não é porque não temos sono, tá? Tantas pessoas dizem, eu tenho sono, mas não consigo dormir. É que tem que existir um equilíbrio entre a vigília e o sono. Nós podemos ter muito sono, mas se os mecanismos de vigília, os mecanismos de estar acordado, os neurotransmissores do despertar, cortisol, noradrenalina, todos esses mecanismos todos esses neurotransmissores tiverem num nível muito alto, nós podemos ter o sono que nós tivermos e nós não vamos conseguir adormecer. Então tem que existir tudo a favorecer o sono para que todos os outros mecanismos de vigília possam, eles mesmos até diminuindo a sua intensidade, favorecer o sono. Tá? E respondendo um bocadinho à pergunta que foi feita, é o Paulo, não é? Sim, sim. Tá. É preciso perceber se é uma insônia realmente, se é um transtorno de insônia, porque existem outros distúrbios do sono. Por exemplo, um adolescente tende a ter, por exemplo, um distúrbio de atraso de fase de sono. Será que é uma insônia mesmo ou não é um outro distúrbio do sono? Então, é preciso passar por um profissional e a avaliação da insônia, corrijam os meus colegas neurologistas que trabalham muito mais com isso, começa durante o dia. Se nós não percebemos qual é a dinâmica daquele indivíduo durante o dia, nós não vamos perceber porque que ele não consegue desligar e dormir. Tá? Que tipo de atividade ele faz, se usa algum psicoestimulante. Às vezes está em pequenas coisas. No outro dia, na reunião, no encontro que nós tivemos, veio uma senhora falar comigo e disse-me assim, eu não consigo dormir, eu não sei o quê. E eu não fiz nada, eu só comecei a revisar os hábitos de higiene do sono dela. E ela disse, é verdade, eu faço isso, e eu faço isso. E eu fico na cama acordada várias horas à espera que o sono venha. Então, isso para lembrar, não é para ficar. Se não tem sono, não fique na cama. Não esteja a dar inputs ao seu cérebro de que às 3 da manhã é para estar a pensar na agenda do dia seguinte. Tá? Saia da cama, vai para um sítio descansado, faça uma oração, se você for crente, faça uma oração, faça uma meditação, faça uma técnica de relaxamento de 5, 10 minutos, tome um chá morno, tá? Relaxe, ande pela casa, 20, 30 minutos e tente voltar a dormir, tá? O problema é que as pessoas repetem os maus hábitos do sono, os hábitos de higiene do sono, os maus hábitos para uma higiene do sono, e o que faz com que ao longo do tempo um transtorno agudo vire crônico, tá? E às vezes são pequenas coisas. Deixa-me só dizer, em que fase é que não tens outra hipótese senão prescrever uma medicação para a pessoa dormir? Ariana, eu começo, se eu perceber que aquela pessoa precisa de dormir,
tá? Até para conseguir articular e voltar ao basal, até para conseguir articular e começar os hábitos de higiene do sono, normalmente eu começo uma medicação. Se eu realmente comprovar que é claramente um transtorno de insônia crônica, não é outro distúrbio do sono, que às vezes se confunde muito. Eu já tive pacientes que vieram para mim com insônia, mas o que eles tinham era uma apneia do sono que os despertava frequentemente ao longo da noite e os fazia ter sono superficial e a sensação de sono não reparador de manhã. Então, se tiver mesmo um transtorno de insônia crônica, eu digo para o paciente o seguinte: o senhor ou a senhora que vai fazer este caminho. Nós estamos aqui para auxiliar. A medicação, para mim, é uma ponte para você conseguir encontrar o problema, tratar o problema, corrigir o distúrbio, para poder alcançar a longo prazo um sono de qualidade. Tá? E é preciso também trabalhar as expectativas. Muitas vezes eu recebo pacientes com 70 anos, tá? E querem dormir 8 horas por dia. Às vezes é preciso trabalhar também as expectativas das pessoas. Eu não durmo, eu tenho insônia. Para uma pessoa de 70 anos, 4 horas e meia, 5 horas e meia, elas estão ótimas. Estão refrescadas, estão descansadas. Ok, a senhora não dorme, mas e como é que é o seu dia? Meu dia é ótimo. Tá? Então, se não tiver uma repercussão ao longo da funcionalidade, ao longo do dia, não caracteriza um distúrbio do sono. A pessoa pode dizer assim, eu não durmo, mas temos outros temas, eu não durmo. Quantas horas a senhora dorme? Fazemos as contas, 4 horas e meia. Que idade tem? 70 anos. Tá? Então, a senhora nunca mais vai dormir como dormia aos 15 anos. 8 horas, 9, 10 horas. Então, é preciso trabalhar também a mente e trabalhar essas expectativas da pessoa. E depois ainda tem o outro extremo. É aquela pessoa que diz que não dorme, jura de pé juntos que não dorme, mas o marido diz que ela dorme. Tá? Mas isso também não está associado ao facto da mente não se desligar e ela ter essa sensação de não dormir? Era isso que eu ia dizer. Isso não deixa de ser um transtorno de insônia. Não deixa de ser. Mesmo o marido observando que nós chamamos... E é muitas vezes o transtorno de insônia mais difícil de tratar. Tá? Porque eu posso dar o medicamento que for, tá? Mas se aquela pessoa vai continuar a ter a sensação de que não dorme. Então, o tratamento deste tipo de insônia passa pela terapia cognitivo-comportamental feito por um psicólogo treinado para o efeito. Ok. Uma coisa muito bem. Olha, cheia. Então, diz-me uma coisa, se as pessoas quiserem te encontrar, quiserem telefonar, quiserem marcar uma consulta contigo, como é que elas podem fazer? Ariana, a Clisomed não é só a Sheila, assim como eu chamei aqui vários profissionais que atuam na área do sono, nós estamos a montar uma equipa multiprofissional de médicos neurologistas, psicólogos, psiquiatras, tá? Para conseguirmos dar resposta a cada caso, tá? Porque cada caso é único e cada caso tem que ser particularizado e avaliado individualmente, mas com uma vertente holística e multiprofissional. Primeira coisa. Então, sim, eu estou na Clisomed. No meu Instagram, doutorasheila.concalves, tem o link do Instagram da Clisomed também, que é Sono e Medicina Cardiorrespiratória. Somos um centro diagnóstico focado no sono e na medicina respiratória e cardiovascular. Lá tem todos os contatos da Clisomed e a nossa equipa está pronta para abordar e identificar o melhor caminho para cada caso. Não existem receitas de bolo para todo mundo, tá? Cada caso é único. Então, uns ficam comigo, outros ficam com o neurologista, outros é com o psiquiatra, outros precisam mais focado de um trabalho de psicologia, de coaching, de psicoterapia. Outros precisam de perder peso para poderem tratar o seu ronco, a sua apneia. Então, temos nutricionistas. Então, é uma equipa multidisciplinar e não é só a doutora Sheila a tratar os distúrbios do sono. Ok.
Olha, Sheila, nós estamos já a caminho do nosso final, mas se tu tiveres que deixar às pessoas que estão aqui e as que nos vão ainda ouvir daqui a dias ou no futuro, o que é que tu aconselhas as pessoas a fazerem relativamente ao seu sono, relativamente a poderem dormir, conseguirem dormir como deve ser e se sentirem-se bem? O que é que elas têm que fazer? Primeira coisa, nós temos que nos amar, tá? Eu digo às pessoas, você tem que se amar a si mesmo, porque só nos amando nós vamos cuidar de nós e perceber que, apesar de nós, sobretudo as mulheres, temos que lidar com uma carreira, temos que lidar com filhos, com casa, com marido, mas nós temos que pensar em nós. Então, nós temos que fazer o caminho inverso, sim, tudo tem que partir de nós. Temos que realmente focar nos pequenos hábitos disruptivos do nosso dia a dia que fazem com que nós não tenhamos uma boa noite de sono, tá? Nada de perfeccionismos. A personalidade perfeccionista é das piores, tá? A capacidade de queremos fazer tudo certo nem sempre é possível, tá? Então vamos fazer o nosso melhor. Não vamos levar trabalho para casa, tá? Vamos ter que fazer o ritual do caminho inverso para chegarmos a casa e buscarmos o nosso equilíbrio, tá? E falo por quem já esteve muito próxima de um burnout. Então, temos que buscar isso, temos que buscar esse equilíbrio, temos que buscar essa conciliação. Não é fácil, nem para homens, nem para mulheres, não é fácil, mas é possível. É possível encontrarmos muita gratidão por aquilo que nós temos, que é uma coisa que nós esquecemos muito. Então, o poder de trabalhar a nossa mente, quer sozinho ou de preferência com um profissional, para nós podermos fazer esse caminho inverso. Mas também existem pequenos hábitos para as pessoas e para as famílias. Então, chega a casa, não tem que estar aquela luz branca, tudo aceso em casa, a televisão a berrar, o Ernesto Bartolomeu a falar. Não tem que ser assim. A noite tem que ser suave, tem que começar suave. 19 horas, a casa tem que estar em paz de espírito e pronta para uma indução de sono. Som baixo, luzes mínimas, um jantar leve, um quarto nas melhores condições possíveis, tá? De temperatura, de harmonia, de calor humano, tá? Deitar os nossos filhos cedo, tá? O mais cedo possível, e os nossos filhos imitam-nos. Se nós estivermos hiperalertas, eles vão ficar hiperalertas, tá? Então, buscarmos esse caminho inverso. Mais exposição solar, que é a coisa que mais acerta o nosso relógio interno e que cada vez menos temos feito, porque entramos nos edifícios corporativos de manhã e saímos à noite. E nunca temos tempo para 10 minutos de exposição solar, tá? 10 minutos pela manhã ou no começo da tarde de exposição solar, está comprovado que alinha, acerta o nosso relógio interno e melhora o nosso sono. Nossa qualidade de vida também passa por uma atividade física, nem que seja mínima, nem estou a falar de uma atividade para emagrecer, mas alguma atividade muscular também ajuda a dormir melhor, tá? Quer seja com yoga, com pilates ou com outro tipo de atividade física, desde que feitas pelo menos 4 a 6 horas antes do horário de dormir, tá? Que eu estou a esquecer? E alimentação, tá? Os inúmeros disruptores, o excesso de carboidratos, o excesso de glúten, o excesso de excessos, o excesso de álcool, o tabaco, a nicotina, a cafeína, tudo isso tem que ser usado com muito, muito, muito equilíbrio. Precisamente. Ok, Sheila. Sheila Gonçalves da Clisomed, a nossa médica
especialista nos cuidados no tratamento do sono. Muito obrigada de todo o coração por teres aceito este convite e por teres aceitado todos os convites até agora da Prana Angola. É sempre com muito carinho que te recebemos e que ouvimos todo o teu conhecimento, toda a tua experiência e profissionalismo. Recomendo, sempre a recomendar. E eu também, eu sou o número um que quando tenho alguma coisa lembro-me logo de ti e pensar que, nomeadamente problemas respiratórios, qualquer tipo de problemas que tenha a ver com o pulmão, e estes departamentos têm que ser logo contigo. E depois uma coisa que eu acho espetacular relativamente à Clisomed que acabaste de falar, é o facto, para já por seres uma das responsáveis máximas e proprietárias da Clisomed. A outra é o facto da tua abordagem, esta abordagem holística, esta abordagem humanista, esta abordagem integrativa e interdisciplinar, que eu acho que é muito bom e que não se vê assim tão facilmente. E depois, outra coisa que é assim o top, o bolo em cima, a cereja em cima do bolo, é o facto de teres uma clínica com todos os aparelhos modernos e que podem ajudar. Quer dizer, eu não sinto necessidade que tenho que ir, por exemplo, para fora do país para ser bem ajudada, para ter uma equipa de profissionais a tomarem a conta de mim, porque existe uma sensação de confiança e eu convido a todas as pessoas a passarem na Clisomed, que é para verem que aquilo que eu estou a dizer que corresponde realmente à verdade. E isso é para Angola e para o conceito de Angola e de saúde, quer dizer, é uma mais-valia. Angola precisa disso e precisa de profissionais e não podemos estar constantemente a sentir esta insegurança de que se nos acontece alguma coisa, não temos onde ir, ou não temos profissionais, ou então não somos bem atendidos, ou temos que ficar horas e horas à espera. Então, vocês da Clisomed estão de parabéns. E eu agradeço de todo o coração pelo vosso trabalho, por todas as pessoas que vocês ajudam, inclusive eu mesma. Então, Sheila Gonçalves, muito obrigada e eu espero te ver em breve em outra abordagem, porque este tema nunca acaba e eu nunca me canso de ouvir e é um aprendizado constante. Muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço, Ariana. Muito obrigada. A todas as pessoas que estiveram-nos a assistir, o nosso muito obrigada. Hoje é o último dia no âmbito do Setembro Amarelo, acaba o mês da prevenção ao suicídio, se bem que é um tema, a prevenção do suicídio deve ser o ano todo e todos nós somos responsáveis por falar sobre isso, por estar atentos aos sinais quer de familiares, quer de amigos, quer de colegas do trabalho. Portanto, todos nós podemos contribuir para a prevenção, para o diálogo, para se procurar ajuda de profissionais e nós durante este mês todo vimos que existem a responsabilidade da prevenção do suicídio não cabe só aos profissionais de saúde mental, aos psiquiatras, aos psicólogos, mas que existem outros profissionais que podem, sim senhora, ajudar na prevenção de distúrbios mentais, e uma delas vemos aqui hoje, mas durante o mês todo estivemos a abordar várias questões, nomeadamente relativamente à prevenção do suicídio infantil, tivemos a ver a depressão, o stress, a ansiedade dentro do trabalho, aspectos que podem também levar ao suicídio, e hoje fechamos este ciclo com a doutora Sheila relativamente ao problema do sono, aos distúrbios do sono e de que forma é que eles podem afetar a nossa saúde mental. Amanhã já é dia 1 de outubro e acabamos o Setembro Amarelo e começamos o Outubro Rosa. Okay? E amanhã também tenho aqui uma convidada muito especial, vamos começar com a Luzmira João. Ela é presidente da Associação da Liga contra o Cancro e ela é um caso de superação. Então, estou a deixar todos convidados às 8 horas da noite no Instagram da Pranangola a podermos ouvir como é que nós podemos lidar com o cancro e perceber como é que esta mulher conseguiu estes anos todos superar, constituir uma família, ter filhos lindos e maravilhosos com a força do querer viver, ok?
Então, amanhã espero por vocês e Sheila, tchau, tchau a todos, Tchau, uma noite tchau. feliz. Obrigada a Tchau, todos. tchau.